Bem, estamos aqui na nossa lição de número 10, lição que com a graça de Deus vai ser ministrada no dia 7 de setembro de 2025, dia em que comemoramos a independência do Brasil, e tem por tema a expansão da igreja. Então nós vamos estudar sobre a expansão da igreja de Cristo. O texto áureo nos diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Tá? Eu quero destacar aqui, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Muito bem. Eu destaquei essas duas questões aqui porque nós estamos estudando a expansão da igreja. E nós podemos observar que a igreja, ela cresceu, ela se expandiu para fora dos muros de Jerusalém, porque as pessoas que foram dispersas, e essa dispersão foi causada ali pela morte de Estevão, essas pessoas saíram de Jerusalém, se dispersaram para outros lugares, tá? E por onde eles iam anunciando a palavra. E aí Lucas, ele vai se concentrar no seu registro na história de Filipe. Então ele introduz Filipe nessa narrativa dele, e ele diz o seguinte: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Então esse aqui é o maior segredo da expansão da igreja. Se nós quisermos que a igreja ela tenha essa expansão, que a igreja cresça, é necessário pregar Cristo. É necessário anunciar a palavra de Deus. Se não pregarmos Cristo, a igreja não vai crescer. A igreja pode inflar, mas não vai crescer. É necessário que a igreja pregue sobre Cristo, cante sobre Cristo, ore a Cristo, viva para Cristo, testemunhe de Cristo, glorifique a Cristo. É necessário a igreja viver por Cristo, viver para Cristo, viver para a glória de Cristo. Então, Cristo tem que ser o centro da igreja. A verdade prática: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Então, muitas igrejas, elas não crescem, elas não se desenvolvem porque elas não levam a mensagem de Cristo para além das suas paredes. A mensagem ela fica restrita, ela fica presa somente às paredes ali do templo. E se isso acontecer, a igreja não vai crescer, a igreja não vai se desenvolver. Vamos ler aqui o comentário da nossa lição. Introdução. Acompanhe aí, por favor, a leitura. Nesta semana, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de pregar o evangelho. Então Jesus tinha mandado que o evangelho ele fosse pregado a toda criatura, que importasse que eles anunciassem o evangelho tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra, né? Mas aí, até o capítulo de número 7, isso ainda não havia acontecido. O evangelho estava concentrado somente ali em Jerusalém. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, aqui no caso diácono, né, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade,
os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas, para onde quer que eles iam. Eles anunciavam a palavra de Deus. Então veja que ali aconteceu um caso trágico, né? A morte de Estevão. Mas Deus, ele usou essa circunstância em especial para cumprir o seu propósito, de fazer com que a mensagem do Evangelho ela fosse e encontrasse outras pessoas em outros lugares. Então, eles saíram de Jerusalém por causa da perseguição, mas aonde quer que eles chegavam, a palavra chegava, o Evangelho chegava, porque aonde eles chegavam, eles testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus e anunciavam a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Indo aqui para o nosso primeiro ponto, a igreja diante da perseguição. Vamos ler aqui. Primeiro subponto, né? Embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista, enfatiza, no caso aqui Lucas, né? Lucas enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, os líderes da igreja, como nós já estudamos, né? O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. Então, se a igreja precisava deles, eles precisavam ficar. Eles necessitavam ficar ali com a igreja. Ok? Eles não podiam fugir e deixar a igreja sozinha. Quem faz isso, inclusive Jesus fala sobre isso, quem faz isso é o mercenário. Que Jesus, contando sobre o bom pastor e as ovelhas, Jesus diz que o mercenário, que não é pastor, quando ele observa que o perigo está vindo, ele foge e deixa as ovelhas, porque ele não é o pastor das ovelhas, ele é apenas o mercenário. Só que os apóstolos, eles não eram mercenários. Ok? Eles estavam ali realmente como os pastores daquela igreja, colocando aqui dentro desse contexto para nós entendermos, né? Então, eles não fugiram. Eles ficaram ali, porque a igreja que continuou em Jerusalém precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes e não somente os apóstolos. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja ela não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Ou seja, a perseguição veio sobre toda a igreja, sobre todos os discípulos. Os discípulos se dispersaram, os apóstolos continuaram em Jerusalém, mas mesmo que os discípulos tivessem se dispersado, mesmo que os discípulos tivessem ido para outras partes ali do Império Romano, mesmo assim, a igreja ela não se desorganizou, mas pelo contrário, ela continuou forte e unida. A igreja não se dividiu, a igreja multiplicou. Ok? Não foi uma divisão que aconteceu. O que aconteceu foi uma multiplicação. A igreja que estava concentrada só em Jerusalém, agora havia chegado em Samaria, havia chegado na Judéia, havia chegado também lá em Antioquia, como também tem relato aqui no livro de Atos dos Apóstolos, de Antioquia, o Espírito Santo chama Barnabé e Paulo e os envia para eles irem para outros lugares, para que nesses outros lugares a palavra de Deus também chegasse. Então o que acontece aqui não é uma divisão, não é uma fragmentação. O que está acontecendo aqui
é uma multiplicação. E quem está na liderança desse movimento, quem está coordenando tudo isso, é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele está no controle de toda a situação, e cremos que ele está, então ele foi o responsável por fazer com que a igreja, mesmo dispersa, não se desorganizasse, não se fragmentasse, não se dividisse, mas que continuasse uma igreja forte e uma igreja unida, de forma que os relatos começaram a chegar em Jerusalém e os apóstolos se alegaram muito. Por exemplo, nós vamos ver que os próprios apóstolos, eles foram para Samaria observar o avivamento que estava acontecendo ali e orar pelos crentes samaritanos para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. Então a igreja, ela continuou forte, continuou unida, ela não se fragmentou, ela não se dividiu, ela não se desorganizou, mas ela continuou na direção do Espírito Santo. Bendito seja Deus por isso. Nosso segundo subponto fala sobre a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra cófetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. Isso aqui é interessante, ó. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou de serem dispersos. Então aqui, o que acontece aqui? A Bíblia diz que os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A questão é quem eram esses varões piedosos que a Bíblia ela está falando aqui em Atos, capítulo de número 8. Há pelo menos duas interpretações que o pastor ele nos dá aqui. A primeira interpretação é que esses homens piedosos observaram aquilo que estava acontecendo e eram judeus, não eram cristãos, eram judeus. Mas eram judeus que eles não tinham uma oposição aos cristãos tão intensa. Eles se opunham a algumas coisas que os cristãos falavam, mas essa oposição não era tão intensa como essa que se levantou e culminou na morte de Estevão. E eles moravam ali em Jerusalém, por isso eles pegaram Estevão, foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Só que o pastor José Gonçalves disse que essa não é a melhor interpretação para esse texto. Ele nos diz aqui que a melhor interpretação é aquela favorecida pelo contexto. E que o contexto favorece que esses varões piedosos que foram enterrar Estevão eram cristãos, eram crentes, eram servos de Deus, eram pessoas que haviam aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E eles fizeram isso antes de fugirem, antes de serem dispersos para outros lugares. Então, antes deles fugirem, antes deles serem dispersos, antes deles saírem de Jerusalém, eles foram, enterraram Estevão, seu irmão na fé, seu irmão em Cristo, e fizeram sobre ele grande pranto. Choraram, se lamentaram e ficaram de luto por Estevão. Nosso terceiro subponto, mas não desesperada. Lembre-se que nesse primeiro ponto nós estamos estudando a igreja diante da perseguição. Então nós já vimos que a perseguição veio, a igreja não se fragmentou, a igreja se multiplicou. Podemos ver que por causa da perseguição houve luto na igreja,
causa da morte de Estevão. E agora no terceiro subponto, mas não desesperada. Vamos ler junto o que diz. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele, e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, porque a nossa esperança, ela não morre. A nossa esperança morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre. Ok? Então a igreja, ela não se desesperou. Porque ela soube que se aquilo realmente havia acontecido, foi por permissão de Deus. Então a igreja, ela não ficou desesperada, ela não ficou desmotivada e ela não ficou devorada pela tristeza. Um dos seus membros queridos e ilustres havia sido morto, um líder, um diácono da igreja, trazendo consequências para todos os irmãos. Mas isso não calou a igreja, nem tampouco impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Então eles se dispersaram, eles saíram de Jerusalém, foram para outros lugares, ainda abalados com aquilo que havia acontecido com Estevão, mas aonde eles chegavam, pregavam o evangelho e pessoas eram salvas. Pessoas estavam aceitando Jesus, pessoas estavam tendo suas vidas transformadas pela instrumentalidade dos servos do Senhor Jesus que estavam ali dispersos pelas mais diversas regiões do Império Romano. Então a igreja, ela passou por luto, a igreja, ela sofreu pela morte de Estevão, mas ela não ficou desesperada, ela não ficou desmotivada e ela não ficou devorada pela tristeza. Na verdade, eles se manteram entusiasmados para avançar no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Indo aqui para o nosso segundo ponto da lição, a igreja que evangeliza. Nosso primeiro ponto da lição, nosso primeiro subponto, desse segundo ponto da lição, a evangelização centrada na palavra. Em Atos capítulo 8, versículo 4, nós lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso aqui é interessante, né? Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, ela era cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Então, uma igreja, para ela anunciar a palavra de Deus, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela anuncia a palavra de Deus. Agora, se nós formos fazer assim uma autoanálise de nós como congregação local, nós somos cheios de Cristo por essa questão aqui, nós somos cheios do Espírito Santo ou não somos cheios do Espírito Santo? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela anuncia a palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela leva a mensagem de Jesus adiante. Então, se nós quisermos ser evangelizadores, se nós quisermos testemunhar de Cristo, precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Então veja, quando a mensagem ela é centrada no reino de Deus, quando a fidelidade à mensagem do reino,
quando a mensagem do Evangelho é pregada de forma séria, de forma cristocêntrica, baseada realmente naquilo que está escrito, olha os resultados: conversões, milagres e libertações. É isso que acontece quando nós temos uma igreja que evangeliza, que prega, que é comprometida com a palavra de Deus e que é cheia do Espírito Santo. Se a igreja é comprometida com a palavra, a igreja é cheia do Espírito Santo, a igreja tem compromisso com a palavra, a igreja tem compromisso com o Deus da palavra, a igreja é fiel no que diz respeito à pregação do Evangelho, então isso vai ter resultados. E os resultados serão conversões, pessoas vão se converter, pessoas vão aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, vai acontecer milagres e vai acontecer libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia Sagrada. Segundo subponto desse segundo ponto, a evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e, ao chegar em Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Cristo, e nós já até falamos um pouco sobre isso. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. E nos dias de hoje somos tentados a fazer isso, a mudar a mensagem do Evangelho para que a mensagem ela se adeque ao ouvinte. Mudar a essência da palavra do Evangelho, mudar a essência da mensagem bíblica para seguirmos a moda do que está acontecendo hoje no mundo. Só que a nossa fidelidade não é aquilo que está em moda no mundo, não é aquilo que está nos tops de busca das redes sociais. Não, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento deve ser com Cristo. Então nós devemos pregar Cristo, devemos anunciar a mensagem de Cristo, devemos pregar sobre a cruz de Cristo para as pessoas. Cristo era o centro da pregação de Filipe. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. E é por isso que nós temos crentes vazios em muitas igrejas, porque a mensagem da cruz não é mais anunciada lá. A mensagem do arrependimento não é mais anunciada lá. A mensagem de santidade não é mais anunciada lá. O que é anunciada lá é uma falsa teologia da prosperidade. É uma falsa teologia da confissão positiva e não a exposição sincera, a exposição fiel do conteúdo das Escrituras Sagradas. Então, quando não há essa fidelidade na transmissão da palavra de Deus para as outras pessoas, nós teremos como resultado crentes vazios, igrejas vazias, mensagens vazias. Podem ter várias pessoas, mas nós teremos uma igreja vazia, vazia da presença de Deus, vazia de dons, vazia de avivamento, vazia de fidelidade à palavra, vazia de testemunho, vazia do Espírito do Senhor. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas. Por mais que estratégias elas sejam eficazes para nós alcançarmos pessoas, para nós vermos como nós iremos alcançar determinado grupo de pessoas, para nós pensarmos como é que nós iremos anunciar com mais eficácia a mensagem da cruz, mas a nossa confiança não deve estar na estratégia em si. A nossa confiança deve estar na mensagem da cruz. Nós devemos priorizar a ação no poder do Espírito Santo e na pregação da palavra da cruz.
Então que Deus, o Senhor, nos ajude a nós entendermos isso e colocarmos isso em prática na nossa vida cristã como igreja do Senhor. Partindo aqui para o nosso terceiro e último ponto da lição, a igreja que dá suporte à evangelização. Primeiro subponto, o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. E esse suporte, esse apoio, ele é extremamente necessário. Porque às vezes nós temos, e eu falo isso porque já sofri com isso. Nós temos uma equipe, um grupo que faz parte aqui, né? Nós estamos desenvolvendo um certo trabalho, como o trabalho de evangelização, e nós não recebemos o suporte necessário. Então é preciso haver essa questão de ter um suporte da igreja, de ter um apoio ao trabalho evangelístico. Então, quando a igreja começou a sair fora dos portões de Jerusalém e alcançar outros lugares, os apóstolos procuraram dar apoio a esse trabalho, procuraram dar um suporte a esse trabalho evangelístico e missionário. É interessante que não basta mandar missionários, é necessário dar suporte na missão que eles realizam. Porque existem em alguns lugares igrejas que elas enviam missionários e esquecem do missionário lá. Mas não é essa a orientação que nós percebemos nas Escrituras Sagradas. A igreja que envia, que manda missionários, é responsável por esse missionário. Esse missionário precisa se reportar à igreja que o está enviando, mas a igreja precisa dar o apoio a esse missionário, para que a obra missionária ela seja realizada. Um segundo subponto, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Recebessem o Espírito Santo aqui, tá? Aqui é ser batizado no Espírito Santo. Porque eles já eram crentes. Eles já eram salvos. Então, se eles já eram crentes, se eles já eram salvos, eles já estavam com seus nomes escritos no livro da vida. Então, o que seria receber o Espírito Santo? Será que era ser salvo, uma vez que eles já estavam salvos? Será que os apóstolos foram lá para confirmar a salvação desses discípulos? Ora, penso que não. Ora, penso que eles foram lá orar por esses discípulos que estavam aceitando a Jesus para que eles recebessem a promessa do batismo no Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isso é, se converteram e foram batizadas nas águas. E só depois os apóstolos chegaram lá. Contudo, por uma razão não específica, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Mais uma vez, receber o Espírito Santo aqui é ser batizado no Espírito Santo, tá? Porque os crentes, aqueles que se convertem ao Senhor, aqueles que se arrependem dos seus pecados e se convertem a Cristo, eles já são morada do Espírito Santo. Então você que está aí me ouvindo, que ainda
não passou por essa experiência, você tem o Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo, mas o Espírito Santo quer revestir você de poder. Então busque essa experiência maravilhosa do batismo no Espírito Santo. Terceiro subponto, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado daqueles novos crentes. Veja só, para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão de conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Ou seja, faz parte do discipulado levar os novos convertidos a desfrutarem do batismo no Espírito Santo. Não que nós tenhamos o poder de batizar alguém no Espírito Santo, não. Mas nós podemos instruir a pessoa, nós podemos ensinar a pessoa sobre isso, nós podemos indicar o caminho de busca sobre o batismo no Espírito Santo e nós podemos orar com a pessoa para que ela receba o batismo no Espírito Santo. Então faz parte do processo de discipulado essa questão. E isso deve ser levado em consideração no que diz respeito ao discipulado dos nossos dias. Indo aqui para a conclusão da nossa lição, nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Então, a Bíblia ela não vai esclarecer qual foi o método de evangelização que Filipe usou, se foi evangelização em massa, se foi evangelização pessoal, se foi evangelização de casa em casa, se foi oração nos lares. A Bíblia não vai indicar qual foi o método, qual foi a estratégia que Filipe usou. Mas ela vai deixar bem claro que Filipe fazia isso no poder do Espírito e anunciava-lhes a Cristo. Ele pregava a Cristo e foi isso que deu resultado. Foi ele ser cheio do Espírito Santo, pregar no poder do Espírito, na dependência do Espírito Santo e também ele anunciar a palavra de Cristo. Que o Senhor nos ajude a nós seguirmos o exemplo de Filipe e assim estarmos expandindo as fronteiras da Igreja de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, permitindo Deus.